dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus LGBTQIA+, estamos começando o programa Rolê Sério na manhã dessa segunda-feira, dia 2 de junho. Começou o mês junino. Começou o mês das festas juninas. Mês de comer pinhão em Santa Catarina, mês de comer pamonha, comer curau, comer o que você quiser. Pau. Eu amo coisas... Que isso, Vitão? Eu amo coisas de milho, então mês junino é uma delicinha pra mim. E mês do orgulho LGBTQIA+, começando junho, vamos falar, teremos rolê, já vou adiantar pra vocês, teremos rolê especial LGBTQIA+, na Semana da Parada, e teremos rolê especial junino. Com o quê? Vocês vão descobrir. Estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais do ICL Notícias, para as redes sociais, para o Brasil e para o mundo, para a TV aberta, para o Rio Grande do Sul, na Pop TV. Uma boa tarde para você que está assistindo este programa na nossa reprise às 4 da tarde, antes do ICL Calvo e Criança, o ICL Urgente. Para você que está vendo este programa em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify ou no YouTube. Segunda-feira, dia de muitos assuntos crocantes. Hoje vamos falar sobre a bizarra fábrica de chocolates. As redes sociais só falam na seita da Cacau Show. A seita que dói menos. Vamos falar. Que história é essa? A Cacau Show negou. Falou que não tem seita, coisa nenhuma. Vamos falar sobre o PSG, campeão da Champions League. O mundo tá todo errado. Botafogo, campeão da Libertadores. PSG campeão da Champions League. E lá na França, vocês sabem que comemorações sempre envolvem queima de carros. Vamos falar sobre a festa da torcida francesa do PSG. Vamos falar sobre o Neymar, o líbero de vôlei da seleção brasileira. Vocês vão ver por quê. Vamos falar sobre vários assuntos crocantes nesta segunda-feira, aproveitando para chamar ele, que está aqui conosco de novo e vai trazer uma dica de um álbum novo ou de um filme velho, não sabemos. Olá, Vitão, tudo bem? Bom dia, William. Você se enganou porque eu não vou indicar nenhum dos dois hoje. Eita, ó, só pra me peguei quebrar. nessa. Pegou. Nessa Não do jeito que eu segunda-feira- queria, mas pegou. Fazer o quê, né? Nessa segunda-feira de frio e cansaço, William, trouxe uma indicação aqui de um programa de entrevistas. Chico chamado Pierre entrevista. Mesa A3. Não, Chico Pierre eu já indico toda semana. Tá bom. Que já é de um canal do YouTube chamado Canal Mamba. E eles chamam artistas da cena do rap pra bater uma conversa, bater um papo. E é super divertido. Já teve Dexter, teve MC Luana. O mais recente foi Carol Conká. E é muito bom, tá disponível no YouTube. Sai toda quinta-feira, 8 horas da noite. E é isso. Bom dia. Muito bom, Vitão. Obrigado pela sua sugestão. Vou colocar aqui nos meus favoritos do YouTube. Ele também, que é meu favorito do YouTube, o Guga Noblar. Olá, Gustavo Samis Catrucci Noblar. Tudo bem com você, meu anjo? Meu querido príncipe, tudo maravilhoso, segundou, só uma semana inteira até a sexta. Vamos pra cima, porque vai ter muita coisa, né, em Brasília essa semana, e eu voltarei ao Congresso Nacional. Vamos lá aprontar, então digam aí no chat, deem sugestões de temas pra gente apurar esta semana no Congresso Nacional. A gente podia fazer uma dessa, né, príncipe? Um dia, quando a gente precisar, a gente bota uma meta, tal tema, tal meta. Mas, enfim, façam sugestões no chat de verdade. Por que o notebook tá no seu colo? Porque eu fico vendo os comentários da galera no notebook. E aí, como eu quero deixá-lo longe do microfone, já que o Vitão reclama do barulho, parece um trator, segundo ele, eu tô com ele no colo hoje. E a culpa é minha. A culpa é do Vitão. Culpem o Vitão. Mas aproveitar que nós estamos com um friozinho, um foguinho para aquecer. Antes de trazer, Guga, a nossa primeira notícia, queria fazer uma errata. Semana passada, a gente trouxe uns tweets de uma conta de um sujeito chamado Glycon. E a gente disse que esse sujeito era o primo do Nicolas Ferreira que foi preso por tráfico de drogas, e não era.
calhou de ter mais um Glycon, e ele também era bolsonarista, então calhou de ter mais um Glycon bolsonarista nas redes sociais, mas não era o primo do Nicolas Ferreira. Feito o registro aqui, é importante, inclusive, para a gente ressaltar a diferença de fake news para erro de apuração jornalística. Às vezes a gente erra, né, gente? E o erro é da equipe inteira, né? Quando a gente erra aqui não tem louro individual e não tem erro individual, né? O erro é da equipe toda, o acerto é da equipe toda aqui no Rolê ICL, por isso faço aqui o registro de que o erro foi nosso, erramos. E aí a gente faz aqui o registro de que o perfil que a gente mostrou não era o perfil do primo do Nicolas Ferreira preso por tráfico de drogas. Feito o registro, Guga Noblar, vamos falar sobre outra história maluca. Você tá sabendo a história da Cacau Show, Guga Noblar? Você viu essa história? Ontem ali, já à noite, ainda bem que ela acompanha todos os hits da internet. Alguém ali tem, já né? sabe. Já que a gente tá no programa de internet, pelo menos a sua mulher acompanha. A Lígia é minha produtora, velho. Impressionante. Aí ela veio com esse papo ontem à noite. Então ela é sua cuidadora, no caso. Porque é tudo. É outro nível de relação. É mãe, é mulher, é tudo. É impressionante, coitada da Lígia, enfim. Mas eu tô ligado. É meio louca essa história, né? Mas conta aí, pai. É muito louca essa história. Cacau Show. Enfim, conta aí, Príncipe William. Mas é louca. É estranha a história. Eu não esperava por isso. E, enfim, a Cacau Show agora... Quem sabe até correndo riscos aí de... Não sei qual será o fim da Cacau Show. Mas explique, Príncipe William, por favor, em detalhes. A Cacau Show... 3 minutos falando nada. Nada. Ele só falou que a Lígia mostrou pra ele um TikTok. Ótimo, tá bom. A resposta precisa não sei. A Cacau Show começou a sofrer um exposed nas redes sociais, e aí virou jornal, virou matéria, né? Hoje em dia tem muita matéria que surge no TikTok. Essa aí é mais uma. Funcionários da Cacau Show estão denunciando, Google, uma série de rituais, entre aspas, perseguições e humilhações do CEO da marca, o Ale Costa. Um perfil no Instagram chamado Doce Amargura começou a reunir relatos de ameaças, multas e até rituais misteriosos realizados na sede da empresa. Tá aqui no roteiro, tá, gente? Eu vou ler o roteiro. Depois disso, ele está sendo chamado de P. Diddy dos doces. Que isso? Não, gente, calma também. Chamar de quê? P. Diddy dos doces. Vamos entender melhor isso tudo. Roda o vídeo aí. A grande polêmica com o CEO da Cacau Show está sendo chamado de P. Diddy dos doces. O exposit começou com uma conta lá na rede ao lado que se chama Doce Amargura, onde ex-funcionários estão fazendo as denúncias. Eles também denunciaram ao Ministério Público do Trabalho por práticas incomuns e abusivas de trabalho, que se chama Alexandre Tadeu da Costa, mais conhecido como Ali aqui no TikTok. Uma das coisas que os funcionários estão alegando são rituais espirituais no ambiente de trabalho, com trajes brancos, cânticos e velas, sem contar que uma vez o Ali teria levado supostamente um tatuador até o trabalho para que os líderes escrevessem nos seus braços a palavra atitude. Entre essas denúncias, outras muito graves, como proibição de gravidez, moral e que supostamente aconteceram e foram ignorados pela gestão. Nesse perfil que eles estão fazendo esse exposit, a responsável pela página disse ter recebido uma visita na sua casa do vice-presidente da Cacau Show, a mais de 600 quilômetros da sede, e teria desejado o que ela queria para parar com as denúncias. Algumas pessoas começaram a comparar ele com o P. Diddy, o rapper que tá em julgamento nos Estados Unidos, viu, e chamando ele de P. Diddy dos doces. Em nota, a Cacau Show negou todas as acusações e diz valorizar o respeito e o diálogo. Disse que visitas à diretoria em lojas fazem parte, sem relação com as denúncias. Mas enfim, gente, vocês estavam acompanhando toda essa polêmica da Cacau Show? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Em um dos relatos, Gustavo, falam de uma seita de adoração ao Cacau. Cadê a foto? Tem uma foto aí, cadê? Uma pessoa que mandou preço do Amargura. Uma coisa bem estranha. Pessoas na mata adorando o Cacau. Fizeram isso na madrugada para dar aos colaboradores pela manhã de uma segunda-feira. Nos deram no dia de manhã show, um evento que tem na Cacau Show de 15 em 15 dias para apresentar os resultados da empresa. Além dos rituais, Guga, o Ministério Público do Trabalho já recebeu denúncias que falam em gordofobia, humilhação, homofobia e retaliações contra quem questiona o método da Cacau Show. Em um dos vídeos divulgados nesse perfil, Gustavo, no Doce Amargura, um vídeo antigo do CEO mostra como o Ale Costa, né? Ale Costa é carinhoso com os funcionários. Põe aí. Já estamos na linha, acho que vai fazer uma creme. E qual que é a meta da hora? 55.
55, quanto a gente fez? A gente fez 13 caixas. 13 caixas, e por quê? Então, porque esse pessoal, o Alexandre, ele é um pessoal que entrou novo e não tem muita habilidade. Mas de 55 para 13, meu irmão, é muito. Eu já subi os líderes para que a gente cobre a produção. Já subi. Tá esperando aí, minha filha? E aí, Gustavo, expondo a funcionária aí na linha de produção. Em nota, a Cacau Show diz que não reconhece as acusações e que a empresa é baseada na confiança e no respeito. E, enquanto isso, o perfil Doce Amargura segue publicando relatos nas redes sociais. Eu vou ler alguns relatos daqui a pouco, Gustavo, mas pode comentar primeiro. Bom, história muito louca mesmo. Esse cara, inclusive, se você pegar as imagens do Ale, que é o dono da Cacau Show, ele parece aquele personagem do Piratas do Caribe, assim. O cara ele é completamente fora da caixinha. Se você olhar para a imagem, para a cara dele, você percebe. E o cara é tão maluco e tão megalomaníaco que ele agora está construindo um parque de diversões que vai custar 2 bilhões de reais. Ele quer fazer o maior parque de diversões do Brasil. Está torrando uma fortuna, mesmo sofrendo um monte de processo, mesmo com essa história louca aí nas costas, de tatuar a galera com a palavra atitude. O cara tá torrando bilhões. E olha que tem muita gente, inclusive, que tem denunciado a Cacau Show como um mau investimento. Tem muita gente aí que tá comprando franquia e se arrependendo. Mas, enfim, grana não falta. Então, a Ale Costa, ele vai criar no interior de São Paulo aquele que promete ser o parque de diversões, o maior parque de diversões da América Latina, com a maior montanha-russa. E também é uma maneira dele se promover. O carrinho bate-bate do parque de diversões dele vai ser um Fusca azul, porque é o carro que ele usou para começar a vender o Cacau Show. Os chocolates dele ele vendia num Fusca azul. Então o carrinho bate-bate é em homenagem a ele. O cara parece realmente ser alguém que se encanta muito com a própria personalidade, com a própria imagem, e aí passou do ponto. Tá querendo agora fazer com que os funcionários tenham um estilo de vida parecido com eles, tenham tatuagem, faça o ritual que ele faz, e aí não dá. É claro que isso aí é um abuso de poder, é alguém que só porque está na condição de patrão tá, claro, fazendo com que outras pessoas se sintam constrangidas a fazer o que não queriam, e aí tem que ter a justiça entrando, e aí ele não pode. Aí passou do ponto, você pode até pegar, corre seu dinheiro com o parque, mas não vai encher o saco dos seus funcionários. Ô Gustavo, aqui no nosso chat, várias pessoas falando sobre o Ale Costa. O Rafael Cabral, amigo ocultismo. O Lucimar Martins, o Willy Wonka La Brasileira. O Wagner Batista, o Willy Wonka dos Infernos. O Willy Wonka de baixa performance. Os apelidos que está ganhando aqui o Ale Costa. Ô Guga, só para você ter uma ideia, de quem trouxe primeiro essa denúncia, só para fazer justiça, foi a coluna Dinheiro e Negócios do Metrópolis, a Gabriela Furquim, que trouxe essa notícia primeiro. E aí, olha só o que diz a primeira matéria dela, que foi na semana passada. Há dias em que os funcionários da sede da Cacau Show precisam ir vestidos de branco. O motivo? A participação de um ritual comandado pelo fundador e CEO da empresa, Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa. O momento, segundo os funcionários, é solene. Eles são convidados, após tirarem os sapatos e estarem vestidos adequadamente, a entrar numa sala escura, iluminada por velas, onde encontram Ale repetindo cânticos. Lá dentro, acompanham o líder repetindo palavras como se fosse uma prece, enquanto caminham atrás dele em círculos. A participação não é obrigatória, mas assim como no caso dos franqueados, quem questiona ou não demonstra entusiasmo com as regras passa a ser perseguido. As situações constrangedoras não param por aí. Denúncias como proibição de que as funcionárias engravidem chegaram a ser protocoladas ao Ministério Público do Trabalho. O documento, acolhido pelo MPT, ainda aponta outras práticas abusivas, como a gente falou, gordofobia, discriminação estética, outras práticas que afetam a saúde mental das vítimas, relatos de perseguição, piadas ofensivas contra a comunidade LGBTQIA+, assédio moral e sexual, abre aspas, promovido por superiores hierárquicos, em muitos casos ignorados ou acobertados pela empresa.
Que doideira, Gustavo. Assim, a gente sabe que esse universo corporativo é meio maluco, assim, mas Claro. fazer todo mundo vestido de branco, andando em círculo ao redor do cara, bagulho meio maluco. Tá vendo? A galera achava que o maior constrangimento que poderia se passar no trabalho era trabalhar para aquele maluco lá, aquele playboy que ficava gritando lá na empresa dele, Isso. pulando com o pessoal que veste, aquele malucão que pagou um mico também, fez um comentário machista também uma vez e se queimou e foi cancelado. Não, tem esse agora, tem o Cacau Show aí, que tá criando o Cacau Park e que tá querendo que as pessoas que trabalham com ele se sintam, na verdade, coagidas, né? Ele tá coagindo a galera. Na hora que ele persegue, na hora que ele convida para fazer alguma coisa e a pessoa não topa e de alguma maneira passa a sofrer alguma sanção ou passa a ser perseguida, é claro que ele está coagindo, ele está forçando a barra. Não é à toa que está recebendo um monte de denúncia agora de pessoas que trabalham para ele, né? Que deveriam estar num ambiente de trabalho onde você se sente feliz, onde você quer estar ali, não. Estão tendo que fazer uma tatuagem muito louca, estão tendo que andar em círculos, estão tendo que se vestir de branco. Isso é coisa de maluco, velho. Isso é coisa de quem se sente poderoso demais. Tem gente que não pode ter muito poder, né? Que aí realmente cai a máscara e perde a linha e mostra como é que é a personalidade dele. Um sujeito autoritário, megalomaníaco e chato, né? E maluco. Coitado dessa turma que eles, de alguma maneira, parem, né, de ter esse cara enchendo o saco, forçando a barra em cima deles. Guga, se a gente pedir, você tatua Rolê CL no braço? Mas eu tatuo porque eu quero Rolê sério. Adoraria tatuar. Vou fazer uma tatuagem um dia em homenagem ao programa Rolê Sério. Não sei se vai ser exatamente o título do programa Rolê. Faz meu se vai rosto. ser... Pode ser uma coroa em homenagem ao Faz nosso meu rosto príncipe. na sua. Aqui, ó. Embaixo, Só amor isso. eterno. Isso. Lindo. A Ali Oliveira Olha, só diz mandar um aqui- beijo aqui, príncipe, pra Nilda Knupp, que ela tá aqui hoje. Ela fazia tempo que eu não a via. Ela tá aqui hoje. Obrigado pela volta, Nilda. Você faz falta. Renato Murakami, que tá aqui hoje. Ele tá aqui também. só um ano e Ele meio tá direto. comentando pra você aprender o O nome dele. Tá Murakami, eu tranquilo. tô ligado. O Murakami é brother. Toquem um terror aí no chat, galera. Vamos lá. Fabiano França fala cacau cerimonial. A Ali Oliveira fala o Guguinha não leu o roteiro. Não, hoje foi bom, gostei. Hoje você leu, né? A Maria... claro. A Maria Helena falou... O Guga só lê o roteiro quando a Robson tá aqui. Nem a Roberta lê o roteiro quase. Ninguém lê esse roteiro. Esse roteiro não serve pra nada. Antônio Moreira, A Robin é a cacau... única que leu o roteiro. Cacau cerimonial é isso aí mesmo. O Fabiano França diz: imagina se vira moda no ICL. A gente já faz, a gente fica nu aqui, dança ao redor do Leandro Demore, nosso diretor de jornalismo. Tudo acontece todo dia de manhã. O Melo DVN diz: Cacau, show de horror. A Conceição Bedosky, complexo de Elon Musk. É uma maluquice isso aqui. Príncipe. O Antônio Moreira tá lembrando um negócio importante que aconteceu, que foi o Pirula, né? Que o Pirula, a gente falei dele esses dias, que eu encontrei ele na roda de Escalfadão. A gente ficou Ainda bem batendo que o Google leu o cabeça. roteiro. Só né? porque você falou isso, a gente vai colocar no roteiro. Não estava previsto o roteiro, mas Ah, a gente não. vai colocar Que só bom. porque você falou isso. Não que já estivesse na página Bom que já chegou. 12 do roteiro, mas Ótimo. tranquilidade. Já que Falaremos do você Pirula que falou, a aconteceu gente uma coisa vai... trágica. Já Né? que você Trágico. falou, a gente vai adicionar no roteiro. Obrigado. Falaremos Ô, em Guga, breve. sabia que a gente está concorrendo no Prêmio Best? Estamos concorrendo no Prêmio Invest, Príncipe. Eu e você, cada um em 2 categorias, né? Não é isso? Aí, ó. Príncipe William, influenciador de política e jornalista influenciador. Olha como ele tá lindo nessa foto. Já eu estou também jornalista influenciador, mas de influenciador de opinião. Não é isso, Príncipe? Pode continuar. Então, por favor, galera, mete o dedo aí no IBEST, senta o dedo lá, vamos votar em mim, no Príncipe William. Também tem outros ICLZeros concorrendo, então votem lá na gente, no Prêmio IBEST. Todo dia vocês podem votar em até 3 nomes em cada categoria. Vai lá. Então, Você está em terceiro, Guga, lá na... Terceiro em qual? Em terceiro, jornalista de opinião. Olha aí, galera, me ajuda a passar de fase no jornalismo de opinião. Jornalismo de opinião, jornalismo de opinião não, só opinião, né? É influenciador de opinião. Influenciador de galera. opinião, isso. Influenciador de Você está em opinião. terceiro. Porra. Esse é tem Felipe Neto, tem Anitta,
tem Neymar. Então, se eu estou em terceiro, eu só posso agradecê-los muito pela força e, por favor, me ajudem a continuar aí entre os primeiros aí para ver se eu passo de fase. E vamos votar em mim e no Príncipe William nas outras categorias. No outro você tá em 13º e eu tô em 20º. Mas nessa lista tem Leandro Demore, o Demore tá em 10º e tal, então eu estou em 20º. O Chico Pinheiro tá em primeiro. Você está em 13º e eu estou em 20º. Então... E só passam 10, galera. 13º eu já não passo, nem o Príncipe passa. Só passam 10 porque já tem 10 do ano passado que ficaram entre os primeiros e que já estão classificados. César Calejão tá classificado já, nessa categoria. Calejão, por exemplo, que ficou entre os primeiros do ano passado, já está classificado. Tem 10 já classificados. Então ajudem-nos a nos classificar nesse aí também, galera. No jornalista influenciador, não é isso? Votem lá, metem o dedo, bora mostrar a força do rolê, galera, e do ICL. Vamos nessa. Eles apertaram o botão... Dito isso, macetada de notícias. Alguém falou aí, cadê? Cadê? A Gaia Psique falou o rolê ICL, como é o rolê ICL falando sobre fofoca de TikTok. A gente vive de fofoca de TikTok. Se não fosse TikTok, não teria mais rolê ICL. Dito isso, Gustavo, final da Champions League. Gustavo, o PSG foi campeão da Champions League, 5-0 em cima da Inter de Milão, maior goleada em uma final da competição. Aconteceu em Munique. A Torre Eiffel foi iluminada com as cores do clube, a cidade entrou em festa, o momento era de euforia, só que aí, Guga, o que os franceses fazem em momento de euforia? Seja alegria ou tristeza? Eles se matam. Eles queimam o carro. Eles queimam o carro. Queimar carro o que os franceses fazem de melhor. Em meio às comemorações, Paris virou um cenário de guerra. Um torcedor morreu esfaqueado, outro atropelado. Um policial entrou em coma depois de ser atingido por fogos de artifício. E quase 200 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. 500 presos. Aqui o roteiro da Letícia diz 290. Acredita em quem? No roteiro da Letícia ou em você? Não sei. Eu preferi você, que você não sabe fazer roteiro. Saques em lojas. Foram 30 pessoas presas de uma vez, roubando uma sapataria, carros incendiados, bombeiros sobrecarregados, tentando apagar incêndio e acudir emergência. A polícia teve que usar gás lacrimogêneo. Gente, 500 pessoas presas. 192 feridas. Eu que apurei, tá bom? E canhão de água para acanhar os torcedores. Veja como é que ficou Paris depois da final da Champions. Roda o vídeo aí. Cidade Luz. Aí, Guga. Teve muita luz, meu irmão, teve muito fogo. Com tranquilidade, uma tranquilidade enorme. E parece que é uma tradição, né, Guga? O parisiense, o francês, via de regra, mas o parisiense é assim, se tá feliz, queima carro. Tá triste, queima carro. Tá bravo, bota fogo em carro. Por isso que a indústria... Aí, ó, sou fã dos franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. É verdade. Mas nesse caso até que foi um evento histórico, né, Guga? Porque... o Paris Saint-Germain é um dos times que mais investiu nos últimos anos, na última década talvez, conquistou sua primeira Champions League. O mundo tá diferente, Gustavo. Botafogo campeão da Libertadores, Paris Saint-Germain campeão da Champions League. Nossa, que cara mais engraçado. Não está. Daqui a pouco, Palmeiras campeão do mundo. Aí tá tudo diferente. Fica tudo muito louco. Se o Palmeiras vai disputar, né, esse ano. São Paulo vai assistir de casa e bater palma, mas... Vai disputar agora já, né? Vai disputar agora, nesse mês. Se ganhar, acabou. Aí é o último ano do planeta, é o último ano da civilização. Mas esse aí não ganha. Esse aí os brasileiros vão passar vergonha. Francês é complicado, porque o francês realmente tem essa verne do protesto, da manifestação, mesmo que seja uma manifestação pela vitória do time. E aí vira caos sempre. A manifestação lá é sempre pro lado da anarquia um pouco, né? Eles têm uma tradição um pouco anarquista de querer detonar tudo. Inclusive hoje foi roubado uma estátua do Macron, não sei se você sabe. Roubaram uma estátua do Macron avaliada em 227 mil. Mas tem uma estátua do Macron? Tem uma estátua do Macron? Perto da embaixada da Rússia lá em Paris. Os caras roubaram. Eles são ativistas que querem protestar. Aí vão protestar como? Roubando a estátua do Macron. França é muito louco, velho. Eu adoro França. Inclusive Noblar é francês. Eu tenho um pé na França. Eu tenho
uma anarquia também dentro de mim. O meu lado anarquia talvez seja da minha descendência francesa. Noblat, existe uma cidade na França chamada Saint-Léonard de Noblat. Noblat foi um santo, para quem não sabe, chamado Saint-Léonard. A cara de anarquia dele. Muito anarquista. Cada país tem um anarquista que merece. Esse aí é o nosso. Mas eu tenho meu lado francês também. Às vezes eu entro na roda para bater a cabeça. Meu lado Você não francês. toma banho, né, também? Eu não Fuma tomo que nem banho uma de vez em chaminé. quando. Não lavo o cabelo. Fuma muito. Pois é. Não passo perfume. Tenho CC. É isso. É verdade, isso é verdade. Aqui no nosso chat, o Lucimar falando Martins, que comemoração, hein? Meu Deus, a Maria Helena diz que Macron tem que estar, graças a Deus, que a Brigitte não tacou fogo nele. Ela quase tacou, né? O César Augusto falou, na França o Botafogo foi outro. A Cleusa Nascimento falou, as velhinhas da Bíblia de Paris. Fala dos dogs, a luz é das fogueiras de carro lá em Paris. A Vaiane Vandervust falando Paris on fire. O Marcos Assis diz, o Guga me influencia a não ler roteiro. O Guga não lê nada. O Fernando Pedro diz que o Guga influencia ele a fumar um todo dia. Que isso, cara? Tá vendo? Alguém tem que influenciar bem a galera. E olha, o camarada Guedes está dizendo que eu tô parecendo o Alexandre Corrêa. Eu vou ter que pintar meu cabelo. Aí não dá. Tá mesmo. E a Isabelle Albuquerque diz que às vezes o Guga lembra a Narcisa Tamborindeg. É verdade, lembra mesmo. eu acho muito parecido. Falando em PSG, Gustavo, vamos falar sobre um ex-PSG. Virou uma editoria aqui. A Letícia tem hiperfoco no Neymar. A Laura Couto tinha hiperfoco na Jojo Todinho e a Letícia tem hiperfoco do Neymar. O menino Ney, Neymar Gustavo. e Virgínia, tá? E Virgínia. O Santos perdeu mais uma, Gustavo. E no que pode ter sido o último jogo do Neymar com a camisa do Santos. E que jogo? No retorno melancólico do Neymar, o Santos foi de um conto de fadas para um verdadeiro pesadelo. Em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Botafogo, da Letícia. O Peixe teve até boas oportunidades, mas aos 30 minutos do segundo tempo, o adulto Ney resolveu imitar o Maradona. Eu acho que, tipo, a gente tem o print aí, acho que nem precisava de VAR nessa, né, o Guga? Olha só, de leve, um soco na bola, de tranquilidade. Olha, ó. Eu acho que não precisou de VAR pra essa, Gu. Eu acho. Que tava na Kings League. Isso. Na Kings League deve poder, né? Acho que gol de mão. Deu uma de Superman, velho. Vou com o braço pra frente. Agora, Gustavo, eu entendo. Às vezes, o pensamento intrusivo ganha. Você entendeu? Sabe aqueles vídeos que a galera lambe poste com gelo nos Estados Unidos, no Canadá, e fica grudado? Você sabe que você vai ficar grudado, mas é o pensamento intrusivo. Às vezes o pensamento intrusivo ganha. Hoje o Caio Marinato, aqui da nossa equipe, que é cientista, estava contando que estava fazendo a barba, e aí ele estava com a maquininha perto da língua, e ele colocou a língua para fora e passou a maquininha na língua. Acontece. Às vezes o pensamento intrusivo ganha. Nesse caso aí, ó, o pensamento intrusivo ganhou. E o Neymar meteu a mão na bola, já tinha cartão amarelo, foi expulso, e o último jogo do Neymar pelo Santos, já que o contrato dele vence daqui a pouco, pode ter sido esse aí, Gustavo. Final melancólico para o menino Ney, não é verdade? Ele deveria ter sido expulso no primeiro momento que ele levou amarelo. Se vocês passarem, a gente não vai passar porque a gente não pode passar a imagem. Ele fazendo a falta que ele fez, velho, a falta que ele recebeu amarelo já era para vermelho. Ali o árbitro passou um paninho para ele. E aí, pô, vamos ver o Neymar. E ele chorou ainda por causa disso nas redes. Desse primeiro amarelo. O que foi? Lê, que eu não entendi. Repete, Letícia. Falei só que ele chorou nas redes, porque ele falou que esse primeiro não era pra cartão. Tá o primeiro. Você tá zoando, velho. Aí é muita cara de pau, Neymar. Você devia ter sido expulso já no primeiro lance. O cara te deixou jogar até o final. Finalmente, Neymar, você que veio pro Santos ao custo de milhões e que não jogou nenhuma partida inteira, ia jogar. Ia ser a última partida pelo Santos, uma que você ia jogar inteira, não, adivinha. Menino Ney apareceu, meteu a mão na bola. Hoje existe VAR. Se fosse ainda na Copa... Pra esse aí não precisava. Pra esse aí não precisava. Maradona não ia ser estúpido em 86, em pular como se fosse o Superman, reto, com o braço mirando a bola, porque é meio óbvio. Nem o Maradona faria essa. Mas com o VAR é estúpido, não dá. E aí ele pediu para ser expulso. Tá aí o final melancólico de Neymar, aquele que consegue ser pago para não jogar
e a seleção cada vez mais distante para ele. Infelizmente, ele joga bola esse cara, velho. A gente tem que entender que no futebol ele é um fenômeno, mas fora de campo ele é um fenômeno ao contrário. Ele é só cagada. É uma vergonha completa. Então, parou de jogar bola. O cara, há um ano da Copa, é muito difícil você, com um ano só para a Copa, sem ritmo de jogo, conseguir estar no seu melhor rendimento. E ainda mais o Neymar tá jogando no Santos, né? O Santos tá numa zica desgraçada nos últimos tempos, né? Caiu para segunda divisão retrasado, subiu. Então, dizem que ele vai para os Estados Unidos, né? Onde é tipo o cemitério dos elefantes do futebol, agora é os Estados Unidos, né? Já foi os países árabes por um tempo, depois virou a China, virou cemitério de elefante, assim, né? Todo mundo... tá o Messi, tá o Suárez, tá o Xavi, o Iniesta, tá todas as veiarias vão para lá para jogar nos Estados Unidos, né? Então... Em Zagreb, tá o Maradona, tipo, os jogadores já morreram até. Mas enfim, é isso. Final melancólico. Sem dúvida nenhuma, uma vergonha pro Neymar. Essa passagem no Santos foi um vexame. O bom é que o Neymar, o Guga, na lei nova aprovada de que influenciador não pode fazer propaganda de bet, tem uma exceção lá para jogador que está aposentado há 5 anos. Acho que o Neymar se encaixa, né? Não Neymar tá aí, encaixa. O cara tá 3 anos sem jogar pra valer. Há 3 anos, falando assim, sem piada agora. São 2 anos e meio, sei lá, quase 3, que ele não joga uma temporada pra valer. Então, qual que é a chance dele ir pra Copa? Ele vai acabar jogando poker, jogando Free Fire, jogando... Não sei, é isso, né? League of Legends. É sem influência. É o sem influência. É o jeito. Ou o candidato, né? Tá aí a disputa pro Senado. Não fala não. Dá ideia, né, Prince? Que pinta o Neymar. Não fala, ele vai ouvir. Vai dar merda. Vai que pinta o Neymar. Já imaginou você entrevistando o Neymar Júnior no Senado? Gustavo? Pelo menos eu vou dar uma tirada no Neymar. O Romário, vocês lembram, virou político, o Romário, né? Foi deputado federal, foi senador, foi candidato a governador no Rio de Janeiro, quase venceu, teve chance lá. Então, porra, só falta agora chegar nele. E eu prefiro, acho que menos pior, não tô dizendo que é bom, não, ter o Romário do que a chegada do Neymar. Guga, vamos falar sobre outro esporte, que não é esporte porra nenhuma. Vamos falar sobre o rodeio de Passos. Um touro fugiu da arena da festa de peão de Passos, no sul de Minas, e deixou pelo menos 3 pessoas feridas. O touro escapou depois que o portão foi aberto para socorrer um competidor machucado e saiu disparado no meio do público. Aí foi confusão, grito, correria, o touro dando chifrada nas costas dos peões. Vamos ver. Meu Deus amado! Caramba! Cara dele levou preso, hein? Espero só que ele seja bolsonarista. Ô Guga, segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido gravemente, os atendidos já foram liberados e até voltaram para o evento. Após o susto, a organização disse que vai reforçar a segurança nos dias seguintes. Minha opinião sincera, eu quero que o touro mate todo mundo que vai nessa desgraça desse evento feito baseado em sofrimento animal. Não serve para porra nenhuma. E é um evento feito para garantir sofrimento animal. Então, assim, com todo respeito aos feridos, eu quero que se foda. Eu sempre torço pro touro. Quando eu vejo tourada na Espanha, em Portugal, quando eu vejo festa do peão, eu quero que o touro destrua a galera. Porque aí, pelo menos, vai que uma hora eles falam, porra, morreu 5, vamos parar com essa porra. Porque senão vai continuar acontecendo o tempo todo. Não é esporte, é um evento público brutal contra, que só é baseado em sofrimento animal. Normalmente esses bois acabam morrendo, então é uma tragédia para todo mundo. Eu quero que se foda e eu sempre torço pro touro pisar nessa galera, que essa galera merece, Gustavo. Claro, né? Acho que a gente, no final, a gente sempre torce para aquele que é o oprimido. E, de fato, é bizarro você ficar usando o touro para uma diversão que ele sofre. Basicamente, que ele só sofre enquanto você se diverte com o sofrimento dele. Então, a gente torce pro touro
A gente quer a vingança dos touros tem uma regulamentação que querem fazer sobre rodeios, né? Tem toda uma discussão se não deveria proibir. Cada estado, obviamente, pode atuar de criar sua própria regra. Tem estados que proibiram o rodeio. Por exemplo, Minas Gerais foi proibido há alguns anos. Mas esse aí foi em Minas. Esse negócio foi em Minas. Foi em Minas? Foi. Eu não sei se foi proibido no estado inteiro, mas em 2022 chegou a ser proibido. Também pode ser que... eu não sei qual é o tipo, eu não sei se foi para um tipo específico de evento, mas tem proibição que acontece regional, que eu sei que tem. Teve em Minas algum nível de proibição já. No norte e no nordeste tem essa discussão também. É claro que é muito mais difícil no nordeste, porque é lá onde acontece boa parte também das vaquejadas. Tem rodeio também forte no nordeste, não é só no sudeste. Mas, enfim, claro que é polêmico, tem uma discussão em torno disso, tem ativista que luta contra os rodeios, e é para esses que a gente tem que torcer, porque por mais que a pessoa use aquele caô da tradição, da cultura, etc., a cultura ela muda, a gente evolui. É normal você deixar para trás alguns tipos de festa, alguns tipos de eventos, enfim, a cultura ela muda, ela tá em movimento, a sociedade está em movimento. Então está na hora de deixar isso para trás, chega, né? A gente já está em 2025, não tem por que ter um tipo de evento que provoca sofrimento em animal. Eu sou também, claro, como o Príncipe William, aquele que torce pela revolta e pela vingança dos touros e dos bois. Muita penetração. A Alessandra Lessa falou, feliz por estar pegando rolê ao vivo, a gente está feliz de estar pegando você também, Alessandra, ao vivo. O Marco Valente, fecho contigo, William, o touro tem que acabar com todos. O Denilson de Andrade falando que é a favor do gado, nesse caso, a Gladys Garcia, Tim Touro. O Paulo Cirilo, grande dia para o touro. O Bad Dog também torce para o touro, que é animal também, né? Bad Dog torce. E aí a gente tem aí todo mundo aqui no chat torcendo pelo touro. Quero que se foda, quero que o peão morra. Príncipe. Hipoteticamente. Claro que a gente fala peão morra, a gente tá falando isso porque a gente tá querendo, obviamente, deixar mais estereotipado, mais como se fosse uma caricatura da história, uma charge, uma zoeira, porque é claro que a gente não vai querer também que um sujeito que também não teve uma vida cheia de oportunidade, que é o peão e tá ali provavelmente porque é a única chance dele vencer na vida, morra. Mas esse cara faz parte, obviamente, de uma engrenagem que a gente quer que acabe. A gente não quer que os animais sejam explorados dessa maneira. Eu sou contra. Aqui em casa a gente não tem nem aquário. A Lígia é toda ativista e a gente não leva filho para zoológico. A gente acha errado aprender animal em zoológico. Claro que a gente está sempre do lado daqueles que estão sendo explorados e oprimidos. E a gente está lá, obviamente, do touro. A gente não quer que o peão morra, mas que tenha uma evolução aí da sociedade, que deixem para trás essa brincadeira, essa festa que é muito primitiva. Chega disso. Só queria mandar um beijo para a gata progressista que está aqui, fazia tempo que eu não a via, e também Jalambipau está aqui, Bad Dog. E tem o Eduardo Fadini pedindo um beijo pro tio taiwanês dele, que se chama Quem Chupar Meu Pau. Beleza. Ken, um abraço pro Ken. E... Ô Mané, é o que você é. Cala a sua boca. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Às vezes você já foi mais rápido na vinheta, Vitão. Eu não sabia qual que era, ninguém me avisou. Não, você sempre... bota qualquer uma. Quando o Gustavo começar a ler chat, você já pode botar já, preventivamente. Chama a vinheta preventiva. Podia ser essa, não qualquer uma. Tanto faz. Gustavo, vamos falar sobre vários assuntos relacionados ao nosso delírio gospel. Tem muito assunto ruim hoje. E hoje eu trouxe um convidado especialíssimo, um amigo querido, um irmão como convidado aqui no nosso Rolê CL, Guga. Vamos falar sobre um assunto, esse mês é mês do orgulho LGBT, né, como eu já falei no começo do programa, protestos, atos, eventos no mundo todo, inclusive no Brasil,
Mas eu quero falar sobre uma lei aprovada no Amazonas. O PGR, o Paulo Gonet, se manifestou a favor de uma lei do Amazonas que proíbe a participação de crianças e adolescentes em paradas do orgulho LGBTQIA+. Guga, é isso mesmo. O Gonet argumenta que esses eventos podem ter conteúdos adultos e que os estados têm autonomia para legislar sobre infância e juventude. Ele comparou as paradas a passeatas pró-drogas, dizendo que ambas podem não ser adequadas para adolescentes. Para menores. Vamos ler o que disse Gonet. Mesmo em um contexto de cidadania e lutar por direitos civis, coreografias, fantasias, gestos, cartazes e palavras de ordem podem se revestir e comumente se revestem de forma adulta em abordagem de conteúdo igualmente adulto. A norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 2023, está sendo questionada no STF por entidades LGBT e pelo PDT, que acusam a lei de ser discriminatória, de tentar apagar jovens LGBTQIA+. A AGU já falou que a lei é inconstitucional e viola o ECA. E para falar sobre esse assunto, Gustavo, tenho a sorte de ter amigos que manjam das coisas. Um dos maiores especialistas em direito LGBT e direito constitucional do Brasil, Dimitri Salles, meu irmão querido, participando aqui no Rolê ICL. Dimitri, bem-vindo ao Rolê ICL. O Dimitri, que toda semana participa da live do Bem-vindo Siqueira também. Já peço para você se inscrever lá no canal do Bem-vindo. Dimitri Salles, esse negócio aí não é legal não, né? Não é legal e não é constitucional. Essa é uma lei... A gente, quando analisa a constitucionalidade de uma lei, a validade de uma lei, a gente analisa sobre dois aspectos, o formal e o material. Formal é se a lei pode, por exemplo, estabelecer restrições de direitos. Uma lei estadual não pode restringir direitos que estão assegurados pela Constituição Federal. Então, não. A lei do Amazonas, ela avança nas suas competências, né? E aí vai estabelecer limitações a direitos, inclusive de crianças e adolescentes, previstas pela Constituição Federal e por leis federais. Então, essa lei ela é inconstitucional sob o ponto de vista formal. Sob o ponto de vista material, ela pressupõe que uma atividade política de reivindicação de direitos, porque historicamente as paradas são atividades políticas, haverá nessas atividades atos infames, indecentes, sei lá, se o pessoal do Amazonas está achando que a parada gay, por exemplo, a parada do orgulho LGBT é um ato de carnaval ou um culto em que se pratica charlatanismo, por exemplo. Ali sim se comete crime. Não. As paradas são atos políticos de reivindicação de direitos. Todas as paradas, Guga e Will, são paradas que têm temas que são antecipadas por seminários, congressos, por debates, por discussões. A parada é o fecho, o momento que se encerra uma série de atividades de discussão de direitos, de estratégia política, de conquista de novos direitos. E a parada do Amazonas certamente não é diferente. O que é diferente é o entendimento do Gonet, que, na minha opinião, ela parte de um pressuposto muito pessoal, muito subjetivo, né? Sendo o Gonet um homem católico, de formação católica, me parece que há ali uma confusão das posições entre o entendimento jurídico e o entendimento pessoal do Procurador-Geral da República. Ô Guga, eu vou deixar você perguntar pro Dimitri, mas nesse momento só consigo lembrar de um vídeo antigo que de vez em quando roda, da Bia Kicis falando, eu gosto... Lembra quando o Paulo Gonet estava sendo pensado para ser PGR do Bolsonaro? E a Bia Kicis gravou um vídeo, eu gosto muito do Paulo Gonet, foi meu colega de faculdade, conservador raiz. Bem, tá aí, né? Era sobre isso que ela estava falando. Claro, patético para mim também, uma atitude dessa do Gonet de alguma maneira tentar validar uma proibição que é por si só discriminatória e que tenta fazer um pré-juízo de valor, um pré-julgamento de um evento como se aquilo ali fosse algo que não é, porque enfim, eu tenho vontade de levar minhas filhas, eu já fui em vários, inclusive eu morava ali em frente ao MASP, né, quando eu morava em São Paulo, então sempre que tinha parada LGBT, eu tinha que ir, porque era na minha casa, na minha frente da minha casa, eu passava sempre por lá e ficava lá, fiz já algumas reportagens ali, e acho um ambiente muito importante, inclusive, de você levar seus filhos, para ele começar a entender e a naturalizar aquilo e não virar um Gonet um dia. Mas, enfim, o que pode ser feito para se reagir? Inclusive, se você acha que não deve levar seu filho para uma parada LGBT, jamais leve para o carnaval.
E eu acho que tem que levar para os dois. Eu não sou careta, eu não sou idiota, eu acho que tem que levar para os dois. Agora, o que pode ser feito para, de alguma maneira, se contrapor a isso? Além, obviamente, de estar aqui, de expor, mas judicialmente falando, ou sei lá, protesto, o que você pode fazer para mudar, portanto, isso que pode acabar virando um padrão? Porque passando lá, é claro que vão ter, e a gente está tomado de político conservador, é claro que vão ter outras assembleias votando isso também, passando isso também, vai acabar virando algo pode virar algo nacional, né? Então, Guga, tem projetos de lei em câmaras de vereadores e em assembleias legislativas do Brasil inteiro. O Amazonas saiu na frente na aprovação desse projeto de lei. Mas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem projeto de lei nesse sentido, proibindo crianças e adolescentes de participarem das paradas e estabelecendo multas, que é o caso da Assembleia do Amazonas. A lei de lá estabelece o pagamento de multa para organizadores e patrocinadores. Ou seja, uma empresa que quer investir num diálogo pró-igualdade de direitos, ela pode ser punida e receber uma multa, porque um pai resolveu que pode levar o seu filho, os pais levarem seus filhos, para que possa ver a realidade, que é uma disputa de direitos, a demonstração de afeto de pessoas do mesmo sexo, a possibilidade da travesti expressar livremente a sua identidade de gênero, porque a parada tem essa pegada, é estratégico mesmo que a gente ocupe as ruas. O William deve se lembrar que as paradas foram um instrumento muito importante de estabelecer um diálogo com a sociedade, a possibilidade da gente sair do armário e ter assegurado uma nova forma de ser visto, sabe? Para além dos preconceitos, dos estigmas, ser visto como cidadãos, advogado, juiz, enfim, médicos que estão lá mostrando o orgulho de ser quem são. Então é uma estratégia que crianças e adolescentes, num processo de formação, e de uma formação não só como cidadão, mas de uma formação para a consolidação de uma sociedade igualitária, possam acompanhar e ver com naturalidade tudo isso. Agora, qual a estratégia que a gente pode adotar? A mais importante é questionar a constitucionalidade dessa lei junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque quando o Supremo... a decisão do Supremo vincula outros órgãos do país inteiro e derruba, por consequência, todas as leis com o mesmo conteúdo. Então essa é a estratégia principal. A ação está sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes, a princípio está pronta para ser votada, porque houve o parecer do procurador-geral, e o relator Gilmar ele pode colocar em votação, pode convocar audiência pública para discutir a ADIM e ampliar esse debate com a sociedade civil, pode convocar amigos cures, que são especialistas, que possam tratar do tema, enfim. Ou ele pode mandar direto para o plenário e fulminar essa lei inconstitucional de uma vez por todas. Da nossa parte, da sociedade civil, é continuar insistindo no debate de que essa lei tem um cunho absolutamente discriminatório, né, para que projetos de lei dessa natureza não sejam aprovados em outros lugares. E aí, não custa lembrar, William e Guga, é que essa é uma lei que está dentro de um contexto de um daqueles pilares do bolsonarismo, né, que é o pânico moral. Ela tem aprovar a legislação dessa natureza tem uma finalidade, que é, de novo, suscitar o pânico que veio, por exemplo, com a história do kit gay, que nunca existiu, a história da mamadeira de piroca, e aí despertar de novo, numa sociedade conservadora, o pânico com relação às nossas crianças. Estão querendo sexualizar as nossas crianças. Isso com vistas às eleições do próximo ano. Então, a aprovação dessa lei não tem nenhuma preocupação em proteger criança e adolescente. Ela tem uma só finalidade, que é suscitar de novo um pânico moral para aglutinar a base conservadora de extrema-direita em torno de alguma ideia que possa ser encarnada em alguma figura, como foi com o Bolsonaro em 2018. Dimitri, te agradecer demais. Voltará mais vezes aqui no Rolê. Um beijo para você. Obrigado pela participação. Obrigado, Dimitri. Siga o Dimitri nas redes sociais. É o Dimitri, um dos maiores especialistas em direito constitucional do Brasil e direito LGBT também. Beijo, Jimmy. Volto sempre, viu? Casa sua. Beijo. A gente almoça hoje, William? Vou mandar zap para você daqui a pouco. Obrigado, Dimitri. Beijos. Valeu, Jimmy. Inclusive, a gente vai falar... nesse mês, Guga, mês dos direitos LGBT, mês do orgulho LGBT, sobre como a infância LGBT é apagada, né? Porque parece que a gente é hétero, 15 anos hétero, 16 anos hétero, 17 anos hétero, cis, 18 aí vira viado, lésbica,
travesti, bissexual, pan, a gente é hétero, cisgênero até os 17. No dia do aniversário é que a gente escolhe. Não, né? Assim como a nossa sexualidade, nossa identidade de gênero é formada quando a gente é cisgênero, heterossexual, desde muito cedo, quando a gente é criança também. Isso quer dizer que é pra fazer sexo? Claro que não. Que é pra expor criança, adolescente a conteúdo sexual, a conteúdo inapropriado? Claro que não. Mas, obviamente, a gente tem que tratar dos temas das infâncias LGBTQIA+, que são um tema muito importante pra gente. A gente vai falar sobre isso durante este mês do orgulho LGBT. Vem aí, tá bom? Francamente. Mas o alvo da extrema-direita no Brasil é isso, são os homossexuais. No Brasil, como no Brasil não tem como alvo o imigrante, é porque no mundo, a extrema-direita, na Europa e nos Estados Unidos, eles colocaram, claro que eles têm também a comunidade LGBTQIA+, como alvo, mas eles têm os imigrantes, então a coisa ali acaba dividida. O foco não é apenas o homossexual ou o trans. Aqui não, é apenas. Então é a raiva toda em cima do trans, em cima do homossexual. Aqui eles só despejam como alvo o ódio deles em cima do trans. E eles usam de escada. Aí você vê de onde veio Nicolas Ferreira, de onde veio Pavanato, de onde veio. De onde está vindo Rubinho, Holiday, é sempre dessa turma que tem como alvo, Pavanato e o Nicolas, eles têm como alvo, os vídeos deles que os fizeram ficar famosos, basicamente atacando transgênero. Então é isso, é escada para político em algum momento ser eleito. Foi exatamente o que o Dimitri falou ali no final. Isso tudo é para usar politicamente, para depois essa turma se dar bem, fazer sensacionalismo e ganhar voto. É só para usar politicamente. O Dimitri isso mesmo, Guga, concordo 100%. A gente vai voltar a falar sobre isso durante esse mês aqui. Vamos ver se a gente traz o pessoal que fala sobre isso, sobre infância e juventude LGBTQIA+. Gustavo, tá rolando uma fake news sobre o Pirula, né? O youtuber Pirula, de 43 anos, está internado em São Paulo depois de sofrer um AVC no dia 25 de maio. O quadro dele é estável, mas exige cuidados. Quem está na internet há mais tempo, quem é mais sênior, como eu e você, Guga, a gente conhece o Pirula há muito tempo, né? O Pirula é um dos precursores da divulgação científica na internet brasileira. Ele tem um dos canais mais antigos do Brasil no YouTube nesse sentido. Desde 2009, mais de 1 milhão de inscritos. O Paulo Miranda, né, o nome do Pirula, é referência no combate à pseudociência. Enquanto isso, Guga, bolsonaristas começaram a espalhar desinformação nas redes sociais, estão se aproveitando desse momento triste, né? A gente deseja toda a melhora para o Pirula, que ele volte logo e sem sequelas, de que a vacina contra a Covid teria relação com o AVC sofrido pelo Pirula. Inclusive, o presidente do CFM de São Paulo, o doutor Francisco Cardoso, que defendeu a cloroquina na pandemia, foi um dos que disseminou essa fake news. Tá aí, ó, falando sobre o jovem... um jovem influenciador de Pironer, dizendo que associando o AVC sofrido pelo Pirula à Covid. Mas médicos destacam que em muitos casos a causa nem sempre é identificada. O Marcelo Campos fez um TikTok falando sobre isso. Vamos ver ele desmentindo essa fake news e aí depois você comenta pra gente, Guga. Peraí que não tem. Não? Não vai ter? Vai ter, será? Não tem. Ih, não tem. Então tá bom. Vai lá no TikTok do @WIMarcelo. Ele desmente lá, mas a Letícia não conseguiu pegar. Não existe nenhuma ligação entre a vacina e o AVC do Pirula, nem de outras pessoas. O AVC pode atingir pessoas jovens e tem causas variadas, como genética, hipertensão, problema cardíaco, infecções e outros. Gustavo, pode tirar esse homem da tela, por favor, aí, esse arrombado aí. Isso, obrigado. É a sua vez, Gustavo, pode falar. Não, quando o coronavírus, de fato, com quem tem problemas cardíacos, mas é o coronavírus, ele tinha essa possibilidade maior de provocar um AVC, essas pessoas tinham mais chance de sofrer um AVC. E se você... e aí tem uma galera que tenta associar a vacina, que também te provoca uma pequena reação ao vírus, ao AVC, o que é muito polêmico. O Pirula é muito novo. E não tem problema cardíaco. Inclusive eu tava com Pirula no System of a Down. A gente acabou se encontrando lá na roda, na hora de bater cabeça.
E então foi muito louco, né? Esses dias eu tava lá batendo cabeça com o Pirula na roda, agora vem essa notícia horrorosa de um AVC que ele sofreu, e o primeiro vídeo que o Pirula vai ter que fazer quando se recuperar, a gente obviamente torcendo muito... É desmentir essa fake news. Que ele não tenha nenhuma sequela, que ele vai ter que fazer, vai ser desmentir essa fake news. Ele é um cara que surgiu na internet exatamente como alguém que combate a desinformação, que combate a pseudociência, no momento em que estava a extrema-direita começando a usar a ciência para espalhar medo, para espalhar desinformação, mentira. Ele foi lá e começou a bater de frente com essa turma. Ele viu essa turma aparecer, né? Porque ele começou o canal dele há muito tempo. Ele viu essa turma surgir. Quando surgiu essa turma da extrema-direita, ele ganhou ainda mais destaque, mais importância por estar combatendo a desinformação, por ser um pioneiro nisso. É um cara muito legal. Então, que ele se recupere o quanto antes e possa, mais uma vez, cumprir o papel dele de combater as mentiras, indo para cima desses que estão tentando usá-lo agora como escada para continuar disseminando o ataque à vacina. Temos o vídeo aí do médico. Mas é longo, porque senão não vai dar tempo. A gente está quase encerrando. Será que vai dar tempo? Então, põe aí. O Pirula teve um AVC aos 43 anos. Ele está internado na UTI e ele é um homem muito jovem. Então, sempre que eu vejo casos assim, de pessoas mais novas tendo AVC, tendo infarto, eu percebo que as pessoas começam a comentar e falar que a culpa é disso. O que é uma desinformação muito grande. Mas é verdade, sim, que cada vez mais pessoas mais novas estão tendo infarto e AVC. Isso é uma tendência já de muitos anos. Nós estamos nos expondo a fatores de risco cumulativos desde cedo. Aliás, cada vez mais cedo, que vão desde uma alimentação pouco saudável até hábitos de vida sedentário, com maior tempo de tela, que é o lazer passivo, estilo de vida estressante, consumo de álcool e vícios, e tem as questões genéticas individuais também. Existe o AVC isquêmico, que é quando uma artéria do cérebro se entope, e existe o AVC hemorrágico, que é quando uma artéria do cérebro se rompe. E eles estão relacionados a fatores de risco um pouquinho diferentes também. Eu não sei o que aconteceu com o Pirula, mas eu espero que ele se recupere bem, que ele fique bem. Pessoas mais novas têm o que a gente chama de neuroplasticidade. Então elas tendem a se recuperar um pouquinho melhor do que pessoas mais velhas. Me conta o que vocês pensam disso e até breve. Guga, então aí só o médico. É bom ouvir médico, né? Falando sobre o assunto. Médico que não fica divulgando pseudociência aí. Obrigado pelo vídeo que o doutor publicou e o doutor Marcelo Campos publicou nas redes sociais. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, desejando aí toda a saúde e melhora pro Pirula, para que ele volte logo para nós outros. Dito isso, Gustavo, tá rolando sorteio da Libertadores, oitavas de final. Só para você ficar sabendo até agora, Atlético Nacional e São Paulo, Libertad e Racing, Universitário do Peru e Palmeiras, Vélez Sarsfield e Fortaleza, Racing e Peñarol, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo Internacional e Botafogo e LDU de Quito. Então, feita aí o registro, o Pacto do Abel tá vivíssimo, graças a Deus pegamos o que teoricamente é de mais fraco, né? Mas Libertadores é sempre osso. Mas vamos jogar com o Universitário do Peru. Dito isso, Guga, encerrando o programa de hoje. CL, né? É bom, você gosta de futebol? Lembrando, hoje temos, na quarta-feira, Guga, chegamos a 1 milhão de inscritos aqui no canal do Instituto Conhecimento Liberta, 1 milhão de pessoas unidas na luta diária por um mundo mais democrático, onde conhecimento e informação não são privilégios, e nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, ao vivo, teremos a mega live do 1 milhão de inscritos, 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita. Você não pode ficar de fora, participe da nossa mega live, vai ser ao vivo aqui no nosso ICL. Tem inscrição? Não tem inscrição, né? Isso aí é só... Não vai ter inscrição, não vai ter acessar o YouTube. Só acessar o nosso YouTube, logo nas nossas redes sociais, depois do N2, estaremos ao vivaço, como diz Gabriela Varela, na live do 1 milhão de inscritos. Dito isso, Gustavo, amanhã estamos de volta. Um beijo pra você. Toca beijo, Nena, para encerrar. Manda um beijo pra Gilda, que é aniversário dela hoje. Ela tá aqui. Beijo, Gilda, Nena. Gilda, beijão. R$1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de
R$500 mil. Não é matemática, não é cálculo. É conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente? Rolê de sério.